Um novo dia se inicia e talvez você esteja carregando algo no coração que ninguém sabe. Um peso que tenta roubar sua paz e a sua fé. Mas hoje eu quero que você fique comigo até o fim, porque essa mensagem não é só para te inspirar, ela é para renovar a sua alma e te lembrar que o pastor fiel nunca te abandona, nem no vale mais escuro. Então, já faz o seguinte: antes de continuarmos, clica no like agora mesmo para que essa palavra alcance mais vidas e se inscreve no canal para caminhar comigo todos os dias na presença de Deus. Aqui, cada vídeo é preparado com oração para fortalecer a sua fé, acender a sua esperança e te lembrar que o Senhor está no controle de tudo. Assista até o final, porque Deus tem algo específico para falar com você hoje. Algo que vai mudar a forma como você encara as lutas e te dará ânimo para continuar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poucas palavras carregam tanto peso espiritual, tanta densidade de fé e tanta profundidade teológica quanto essa afirmação. Não é apenas uma sentença bonita para ser lida em um momento de culto ou para ser impressa em um quadro decorativo. É um grito de confiança, uma âncora em meio à tempestade, um abrigo seguro no meio de um mundo que insiste em nos provar que somos frágeis e limitados. Quando Davi declara isso, ele não está cercado por todos os confortos que um ser humano poderia desejar. Ele não está descrevendo um cenário de ausência total de problemas. Ele fala como alguém que conhece os desertos, que já sentiu o gosto amargo da perseguição, que já dormiu em cavernas fugindo pela própria vida e que mesmo assim encontra a paz suficiente para dizer: nada me faltará. Essa convicção não nasce da ausência de batalhas, mas da presença de um pastor fiel. A figura do pastor para nós muitas vezes é apenas simbólica, mas para Davi era algo profundamente real. Ele mesmo havia cuidado de ovelhas, conhecia o trabalho árduo de levá-las a pastos verdes e águas tranquilas, sabia o peso de carregar nos ombros uma ovelha ferida e conhecia o risco de enfrentar lobos e leões para proteger o rebanho. O pastor não é um simples dono que explora o animal para obter lucro. Ele é um protetor, um guia, um amigo próximo, alguém disposto a colocar a própria vida em risco para salvar aquelas que ama. Quando Davi chama o Senhor de meu pastor, ele está dizendo que pertence a Deus, que vive sob o cuidado direto de alguém que o conhece melhor do que ele mesmo. Esse conhecimento íntimo do pastor é um dos elementos mais reconfortantes dessa declaração. Ele sabe quando a ovelha está cansada, mesmo que ela insista em caminhar. Ele percebe a sede antes que o animal sequer procure água. Ele antecipa o perigo e muda a direção do rebanho antes que o mal se aproxime. E é justamente por conhecer o coração humano com a mesma profundidade que conhece o de uma ovelha que o Senhor nos guia de forma tão precisa. Há momentos em que não entendemos o caminho que Ele nos faz trilhar. Às vezes parece que estamos indo na direção contrária ao que desejamos, mas o pastor vê além da colina, enxerga a tempestade antes de ela se formar, conhece os atalhos que nos poupam de emboscadas. É por isso que Davi pode afirmar: nada me faltará. Porque ainda que o cenário imediato não seja o ideal, a condução divina garante que nada que seja realmente necessário ficará ausente. Muitas pessoas leem essa frase e a interpretam como uma promessa de riqueza material, de vida confortável, de ausência de dificuldades. Mas esse nada me faltará vai muito além da dimensão material. Trata-se de provisão integral, corpo, alma e espírito. O Senhor não promete satisfazer todos os nossos caprichos, mas garante suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua vontade perfeita. Há uma diferença enorme entre desejo e necessidade. Ovelhas muitas vezes desejam caminhar por trilhas que parecem mais curtas, mas que levam a precipícios. O trabalho do pastor é conduzi-las por rotas seguras, mesmo que pareçam mais longas ou cansativas. Assim é Deus conosco. Ele não nos entrega tudo o que pedimos, mas tudo o que realmente precisamos para cumprir o propósito dele em nossa vida. Quando olhamos para a história de Israel, vemos inúmeras provas de que o Senhor, como pastor, supre no tempo certo. No deserto, quando não havia campos para plantar, nem rios para beber, ele enviou maná do céu e fez brotar água da rocha. Isso nos ensina que a provisão de Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas de sua fidelidade.
Se ele é capaz de criar caminhos no mar e rios no ermo, não existe cenário em que seu cuidado seja insuficiente. É essa a certeza que sustenta a alma em tempos de escassez. Saber que não estamos à mercê da economia, das oscilações do mercado, de chefes instáveis ou de circunstâncias imprevisíveis. Nossa segurança não está naquilo que podemos acumular, mas naquilo que Ele é. Davi também sabia que essa provisão vinha acompanhada de proteção. O pastor não apenas alimenta, mas defende. Ele carrega consigo a vara e o cajado, instrumentos que representam disciplina e direção, mas também armas contra predadores. Ao declarar, "O Senhor é o meu pastor", Davi estava dizendo, "Tenho alguém que não apenas me guia, mas que luta por mim." Quantas batalhas invisíveis o Senhor trava ao nosso redor, livrando-nos de perigos que sequer percebemos. Quantas vezes Ele fecha portas que imploramos para abrir, apenas para nos poupar de feridas que ainda não vemos. O cuidado divino é ativo, não passivo. Ele não assiste de longe torcendo para que consigamos. Ele se envolve, intervém, protege, guia. Esse versículo também nos confronta com uma pergunta: em quem ou em que temos depositado nossa confiança? É fácil dizer, "O Senhor é o meu pastor" quando tudo vai bem. Mas a prova dessa declaração vem quando os recursos parecem faltar, quando as circunstâncias são adversas, quando o caminho não é claro. É aí que descobrimos se estamos apenas repetindo uma frase ou se realmente cremos no que ela significa. Se Ele é o nosso pastor, então não precisamos correr desesperados de um lado para o outro, tentando resolver tudo sozinhos. Podemos descansar na certeza de que Ele já tem a rota traçada e a provisão preparada. A confiança de Davi também nasce da relação pessoal com Deus. Ele não diz, "O Senhor é um pastor" ou "O Senhor é o pastor", ele diz, "meu pastor". Isso revela intimidade, relacionamento, pertencimento. Ele não fala de Deus como uma figura distante que cuida de forma genérica de um rebanho sem rosto. Ele fala de um pastor que o conhece pelo nome, que sabe onde ele se machucou, que entende quando ele está com medo. Essa personalização da fé é fundamental. Deus não quer ser apenas o pastor de uma multidão. Ele quer ser o seu pastor. É nessa relação íntima que nasce a confiança que permite dizer, "Nada me faltará". Muitas vezes é no vale da necessidade que mais experimentamos essa verdade. Quando todos os recursos humanos se esgotam, quando as portas se fecham, quando o telefone para de tocar, é ali que aprendemos que nada me faltará. Não significa que teremos tudo o que queremos, mas que nunca nos faltará a presença, o cuidado, a direção e o amor do pastor. Há testemunhos que só podem nascer do deserto, porque é no deserto que aprendemos a depender totalmente dele. E paradoxalmente, é nesses lugares áridos que descobrimos que a provisão de Deus é abundante. A declaração de Davi também nos lembra que a vida não é aleatória. Ele diz, "O Senhor é o meu pastor", e um pastor conduz com propósito. Isso significa que cada passo que damos, quando guiados por Ele, está dentro de um plano maior. Mesmo as curvas inesperadas, as pausas que parecem atrasos e os caminhos estreitos fazem parte de um roteiro divino que visa não apenas nos levar a um destino, mas também nos transformar ao longo do percurso. A provisão de Deus inclui não apenas o que recebemos, mas também o que Ele permite que enfrentemos para fortalecer a nossa fé. Há ainda um aspecto de contentamento nesse versículo, "Nada me faltará". Também pode ser lido como, "Tudo o que tenho é suficiente, porque vem de ti". Este é um antídoto contra a ansiedade e contra a comparação que tantas vezes nos rouba a paz. Vivemos em uma cultura que nos empurra a querer sempre mais bens, mais status, mais reconhecimento. Mas o Salmo 23:1 nos chama a descansar no suficiente de Deus, que não é medido pelo tamanho da conta bancária, mas pela plenitude de sua presença. Quando reconhecemos que Ele é o nosso pastor, aprendemos a agradecer pelo que temos, confiando que se precisarmos de algo mais, Ele proverá. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. São versículos que não apenas se leem, mas se sentem. Este não é um simples registro poético de um rei inspirado. É uma pintura viva de como Deus, o pastor eterno, conduz o coração humano ao lugar onde a vida volta a pulsar.